Transformando Caminhos. Apresentação: Fernanda Fernandes. Olá, meu nome é Fernanda Fernandes, apresentadora aqui do programa Transformando o Caminho, seu espaço de desenvolvimento pessoal, terapias integrativas e histórias de sucesso. E como prometido, nós vamos fazer a segunda parte da entrevista com o Rodrigo Barros, continuando o assunto de propósito, e também agora eu vou querer abordar com ele a questão do empreendedorismo. Mais uma vez aqui com você, né, Rodrigo, a gente continuando esse assunto que para mim é muito interessante, e você tem aí uma quantidade de informações que inspiram as pessoas, né? Obrigado, Fernando. Uma oportunidade muito bacana de estar aqui pela segunda vez agora, né? Eu estou aqui ao mesmo dia, né? A gravação é no mesmo dia, mas é legal poder estar aqui de novo com você no programa e contar um pouco mais, tanto sobre propósito e agora entrando mais nessa pauta de empreendedorismo. Dentro dessa questão de empreendedorismo, uma coisa que eu percebo que as pessoas se afastam, né, se desconectam, ficam com medo e acabam fazendo assim, que eu tenho percebido aqui em Guarulhos, né? Então abre uma hamburgueria. Aí a pessoa imagina que aquilo é um sucesso. Depois de 2, 3 meses você vê 4, 5 hamburguerias, tudo na mesma avenida, né? E aí que você percebe que falta também, dentro desse processo todo, a questão do autoconhecimento, da pessoa ter aí um entendimento do que realmente tem a ver com os propósitos, com aquilo que se conecta com ela para que o resultado aconteça. Faz sentido? No fundo, eu acho que isso tem muito a ver, né? Esse exemplo que você deu, ele é clássico. Aconteceu com paleteria, aconteceu com várias coisas. Obviamente você vai ter hamburguerias que vão fechar, né? Sim, isso é evidente. Mas acho que o interessante de observar nisso é que isso tem muito a ver com a cultura do Brasil. Sim. O Brasil é um país emergente que desenvolveu uma cultura emergente. E a cultura emergente, ela te traz a sensação de que as coisas são sempre no curto prazo, né? E aí quando você vive a vida pensando só no curto prazo, o que acaba acontecendo é isso. Você vai para a hamburgueria que você acha que vai ter resultado e muitas vezes até tem algum resultado de curto prazo, mas aquilo não se sustenta por muito tempo. Então você pode ter resultado de 1 ano, 2 anos, e aí depois você deixa de ter aquele resultado. Então, o que eu vejo é que, como empreendedor hoje, o Brasil está se transformando. Você tem novos empreendedores com uma nova cabeça de empreendedor, pensando numa cauda mais longa, pensando mais em longo prazo. Sim. Você vê, eu acabei de falar que a gente está saindo de 30 para... Acabei não, no programa anterior. Que a gente está saindo de 30 para 60 operações. Só que para chegar em 30, demorou 11 anos. Né? Então, não foi de ontem para hoje, né? A Boali, ela foi uma transição de Salad Creations que tinha 19 operações. Aí ela se tornou Boali. De Boali hoje, nós já temos 4 anos de marca, 3 anos de operação. Então, assim, as coisas elas vão evoluindo, né? Existe uma evolução. Por isso que agora a gente sai de 30 para 60. E às vezes as pessoas não têm a paciência para isso. E por não ter a paciência para isso, por querer tudo muito rápido, acaba sempre fazendo aquele voo de galinha, né? Já viu galinha voando? Ela só dá um pulinho. Só um saltinho. São voos de galinha. A pessoa não consegue fazer de fato um baita voo e fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que tem 2 questões aqui. Quem está assistindo e fala, pô, eu tô a fim de empreender, eu acho que é isso que eu quero para minha vida e tal. Primeiro precisa saber que a vida do empreendedor é uma vida de altos e baixos, né? Desafios então, constantes. Você acorda num dia com uma notícia maravilhosa, às 11 horas da manhã você já tem uma notícia que você fala, meu Deus do céu, parece que foi... né? E às 2 da tarde você já tem uma boa de novo. Então, é uma coisa que assim, você tem que saber lidar bem com essas frustrações, com isso. Todos os dias vai ter notícia boa e todos os dias vai ter notícia ruim, né? Então você precisa saber lidar bem com isso, saber que você para empreender, você vai ser o protagonista, então assim, a decisão é tua,
E não dá para terceirizar a culpa. Não dá, Você não não tem pode como. terceirizar a culpa. É você Não tem como. ali, É cara. você e... Porque o fulano, porque o governo, porque o ciclano, porque... Não tem isso. Não tem porquê ninguém. É você que tem que ir lá, tem que fazer. E aí você vai olhar para as circunstâncias, olhar para a situação e criar uma estratégia para poder vencer aquilo que você tá buscando. E se hoje você tem muita oportunidade de empreender pensando em médio e longo prazo. Eu acho que a gente vive a melhor era da humanidade para empreender. Porque é o momento que a gente tem mais informação, é o momento que você tem muito mais tecnologia num custo muito mais baixo, é um momento que você tem muito mais capacidade de ser a sua própria mídia, né? Antigamente a empresa tinha que fazer uma propaganda, gastava uma fortuna. Contratar agências e tal. Hoje ela cria um canal no Facebook, cria um canal no Instagram, cria um canal no TikTok agora, cria um canal, enfim, nas diferentes, no Twitter, no YouTube. Pronto. E ali você vai produzindo, vai entregando valor para o mundo, e aquele valor que você vai entregando vai criando uma relação com aquele público começa a ter uma gratidão por você e começa a existir uma troca e depois ele se torna seu cliente. Então, eu acho que a era que a gente vive, ela é muito especial para quem quer se tornar empreendedor e é, sem dúvida, o melhor momento para você empreender. O que eu percebo, não sei se eu estou correta na minha linha de raciocínio, no Brasil, nós não fomos criados para ser empreendedores. Eu tenho amigas que moram na Europa, nos Estados Unidos, desde a infância existe um estímulo. Aqui é assim, você tem que ter carteira assinada. Tem muito dessa coisa, dessa cultura, né? Mas aí eu vou precisar só fazer uma observação importante. Eu morei na Europa por 3 anos. Uhum. A Europa não é educada a empreender. Não é educada a empreender. A Europa, ela tem uma educação com uma base cultural muito forte, mas quando você pega o status quo do europeu, ele é um status quo bastante apoiado numa base do Estado, Sim. Né? E na educação. Acho que esses são os 2 pontos, mas você fala assim, não é como Estados Unidos. Lá já tem uma fomentação. Estados Unidos, de fato, eles fomentam uma atitude empreendedora desde sempre, e o label lá, a mão de obra lá, não tem toda a defesa ou vamos dizer, o cuidado que existe na Europa ou o que veio existir no Brasil em relação a isso, né? O label lá, a mão de obra, é a mão de obra que recebe por semana e que não tem estabilidade. Você está dando resultado, você está remunerado. Não está dando resultado, você não vai ser remunerado. Já faz parte então, do você já é um empreendedor trabalhando para alguém. Para alguém, perfeito. Porque, se eu não ralar aqui, eu não vou receber. É mais ou menos o que acontece com a empresa. Então, tem essa diferença. No Brasil, primeiro que eu acho que o brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo e isso facilita na atividade empreendedora. Certo. Segundo, a maioria dos empreendedores brasileiros empreenderam por necessidade e não por oportunidade. Então, o que eu vejo na cultura do brasileiro é que, assim, na época do meu pai, por exemplo, o cara que empreendia era o cara que não tinha arrumado um emprego. Então, em geral, era o profissional mal formado. Sim, Esse cara tem que ser empreendedor. Então, você montava uma empresa na década de 60 e, coitado, não conseguia emprego. Né? Não é médico, não é advogado, não é médico, não é advogado, não é um bom executivo, não fez uma boa faculdade de administração, coitado, agora tem que montar um bar, tem que montar não sei o quê, uma mercearia, tem que montar um restaurante de alimentação saudável. E aí, o que aconteceu foi justamente agora uma inversão. Então, eu acho que a cultura do empreendedorismo, isso não só no Brasil, no mundo inteiro está acontecendo, então, inclusive na Europa, né? Hoje, o cara bem formado na Europa, nas grandes universidades, ele era um executivo de uma multinacional ali europeia, de uma grande empresa e tudo mais. Hoje, o cara bem formado na Europa, ele também está empreendendo. Então, você vê que essa cabeça está mudando. Está mudando. Mesma coisa aqui no Brasil. Se você pegar os formandos da FGV de 70 e 80, esse cara foi trabalhar numa grande empresa. Sim, sim. Se você pegar os formandos da FGV de 2015, esse cara está empreendendo, está montando uma startup. Então, assim, essa é a grande diferença, é a cultura. Sim, né? sim. Essa cultura mudou. Até porque o mundo está impulsionando
à sociedade para a livre iniciativa, né? Então, essa característica empreendedora, ela vai ser mais intrínseca na vida de todo mundo a partir do momento que todo mundo percebe que tem uma oportunidade de fazer aquilo que eu quero fazer, né? E ao mesmo tempo tem uma necessidade de ser protagonista e de viver na livre iniciativa, porque, poxa, essa coisa da estabilidade não vai existir mais. Aquilo que Enfim, isso é uma outra coisa. Eu venho de uma família empreendedora, então meu avô teve bar. Ah, então, tá, né? No DNA. Meu avô foi cobrador de ônibus, começou na enxada, depois foi cobrador de cobrador de ônibus foi trabalhar num bar, ficou trabalhando no bar sendo cobrador, e depois ele conseguiu comprar o bar. E aí é daí que vem essa veia empreendedora, essa coisa de, pô, vai lá e faz, e não terceiriza a culpa, não fala que o outro que tem que fazer por você, você vai lá e faz acontecer. Então eu tive isso, né, enraizado na minha família. Mas eu acredito que o que está acontecendo nesse momento é o que vai mudar o jogo daqui para frente e é o que vai fazer com que as pessoas sejam mais protagonistas. Mas um ponto que eu acho que vale destacar, Fernanda, eu me alonguei nessa resposta. Não tem problema. Mas é o seguinte, é importante cada um respeitar quem é. Sim. Ou seja, eu tenho essa característica e sou muito feliz assim. Quem me conhece sabe, quem vive comigo sabe como eu acordo feliz e tal. E não tem nenhum problema com os desafios que eu tenho no dia a dia. Tem gente que não tem essa personalidade, que não tem essa característica. Cara, o legal é cada um respeitar quem é. Mas para isso a pessoa precisa se conhecer. Né? Exato. Elas estão muito distantes do seu conhecimento. Eu trabalhei durante muitos anos também no mundo corporativo e eu era altamente infeliz fazendo o que eu fazia. Eu fazia e aí tinham crenças que eu tinha lá atrás, que meu pai dizia, não, você precisa ter um cargo, você precisa ter uma carteira assinada, então você se especializa, faz uma série de cursos. Eu olhava para aquilo e falava assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não me encaixo nesse lugar, né? Eu parava na corporação, né, no estacionamento da empresa e chorava, porque eu falava, o meu diretor está falando para atingir resultado, o cara sofre de síndrome do pânico, ele odeia o que ele faz também, né? E era um cenário, e assim, as pessoas que estavam abaixo de mim também trocavam comigo, puxa, eu queria tanto abrir um negócio, eu queria, sei lá, ser fotógrafo, mas não tinham essa disposição de fazer por conta de todo esse... Mas você sabe que eu acho o seguinte, Fernanda, por exemplo, eu conheço fotógrafos excelentes, muito bem remunerados e financeiramente muito bem resolvidos. Conheço o que a gente imaginar que vai ter gente muito bem remunerada e muito bem resolvida. Sim, entendi tudo. Agora, é muito importante, porque aí eu vejo o sujeito falando assim, eu não quero mais trabalhar nessa empresa, não sei o quê. Pô, mas assim, você tem que entender que o ônus e bônus andam juntos. Sim. Tudo vai ter ônus e bônus. Perdas, ganhos, né? Exato. Então, quando você vai fazer isso e falar assim, por exemplo, você, quando saiu da empresa, você teve que fazer alguma adaptação na sua vida. Não, eu fiz um plano de ação. Então, antes de sair. E alguma adaptação, e você precisa abrir mão de alguma coisa. Total, não tem jeito. Mudei. Vamos imaginar que trabalhando lá, você viajava uma vez por ano. Provavelmente você ficou uns 3 anos sem viajar para se readaptar. Você conversou com alguém da minha família? Não conversei, mas eu não tenho dúvida que isso acontece. Sim. Então o jeito fala assim, eu vou fazer isso daqui porque eu tô cansado disso. Aí o cara vai fazer isso e fala, putz, mas eu não consigo mais, sei lá, eu não consigo mais ter o carro que eu queria ter. Eu não consigo... Então, assim, precisa escolher. Mas também as pessoas não querem abrir mão disso, você né? Precisa abrir mão de alguma coisa. As escolhas, a escolha tem alguma renúncia. Total. Então você vai renunciar a quê? Né? E essa coisa da felicidade, de estar bem, e que eu acho que essa tem que ser a busca, né, no fundo, isso é muito pessoal. Isso é muito pessoal. O que é estar feliz pra mim não é pra você e vice-versa. Sim. Só que ao mesmo tempo existe uma movimentação rolando do tipo, porque imagina se todo mundo pensar que não é legal trabalhar numa empresa. Sim, aí lascou tudo. Aí ninguém vai tem... trabalhar pra ninguém. Vai todo mundo empreender. Não, tem esses dois cenários. Então, assim, eu acho que uma coisa importante pra ficar claro é respeite quem você é. Né? Eu tenho, por exemplo, um funcionário na Boali que quer chegar 8 da manhã e sair às 6 da tarde. Tem um funcionário que quer chegar 10 da manhã porque tem rotina matinal lá, mas não se importa em sair 9 da noite. Então, assim... As empresas também têm que se ajustar. Você entende que no final do dia o que a gente tem que buscar é o resultado, é a execução. Então, assim, o que eu quero que seja realizado? Isso aqui. Não importa se ela vai fazer das 8 às 6 ou se vai fazer das 10 às 8 da noite. Não importa. Né? O que importa é que o resultado vai estar lá.
Então, eu acho que existe um movimento que tem que tomar um pouco de cuidado. Aliás, tem que tomar bastante cuidado. Que é assim, para não entrar numa onda e falar, não, realmente agora o que vai resolver minha vida, meus problemas vão acabar. Não existe. Não vai acabar. Não. Vai continuar tendo problema na vida. Todas as escolhas que nós fizemos. Todo ser humano tem. Não tem? Os tá problemas são diferentes. Bem, né? Os problemas são diferentes, eles têm outros tamanhos, só que às vezes um problema grande para você, ele é pequeno para mim, o grande para mim é pequeno para você e vice-versa. Então, e tá tudo bem, né? Eu acho que assim, você escolhe, só que entenda que na tua escolha tem alguma renúncia. Acho que sim, mas é assim, o que eu percebo, a questão do autoconhecimento é muito importante. Eu já tive vários casos que eu atendo que a pessoa tem um valor segurança muito alto. Pessoas com essa característica, ela não vai ter essa ousadia de empreender. Se ela tentar, mas que tá ela tudo vai bem. passar. E tá tudo bem. Mas aí ela tá fomentada por esse caminho de todo mundo tem que empreender, todo mundo tem que ser influencer, todo mundo tem que ser isso. E você acaba se afastando, se desconectando de você, né? Exato. E eu atendendo vários clientes, um com valor de segurança muito alto, ele foi despedido de uma empresa, né? Foi demitido. Aí ele falou assim, eu já sei um jeito de eu fazer o que eu quero e me sentir seguro. Falei, tá, qual jeito que é, né? Ele falou, então eu tenho que buscar franquia. Porque já tá tudo pronto e é um ponto. E aí ele obteve bem sucesso. Né? Ele obteve sucesso no resultado. Como tem pessoas que também estavam completamente desconectadas do seu propósito, veganos, por exemplo, e aí tem esses valores, esse ideal, essa linha de raciocínio, e foram trabalhar e empreender em empresas que impactam o meio ambiente. Não deu certo. Um ano faliu, porque a pessoa autossabotava o resultado, né? Sim. E isso acontece quando você não se conhece. Acho que a gente vai voltar sempre pro autoconhecimento. Né? Conhecer e saber quem você é, respeitar quem você é, entender quais são os seus valores, quais são as suas competências, as suas forças, sem dúvida vai fazer você ser mais feliz. Porque você fica muito mais completo quando você está conectado com você mesmo. Né? Então você se sente bem, você tem mais empatia pelos outros, né? E empatia é algo que é muito importante. Né? Se eu venho aqui e eventualmente no meio do caminho eu tive alguém que teve algum problema durante a noite de saúde e essa pessoa, tem algum comportamento que não é legal, e eu tiver bem e eu ter uma boa empatia naquele momento, talvez eu não ligue para aquilo. Eu falo, né? Às vezes quando eu vejo que eu mesmo tenho uma reação não muito boa, eu percebo que é um momento que eu não estou bem também. Né? E acontece. Também acontece, claro. Tá tudo bem, né? Claro que acontece. Mas o que eu quero dizer é isso, quando você está bem, né? Quando você está legal e está tudo bem, você tem mais empatia. E em geral, quando você tem mais empatia, você absorve melhor as diferentes situações e entende melhor a perspectiva do outro e o que fez com que ele chegasse naquela situação. E as pessoas se cobram muito, né? Por exemplo, vem você que tem sucesso, resultado, e ao invés de se inspirarem, se comparam. E aí tem uma distância entre isso, Nossa, tem uma distância enorme. É muito legal essa observação. Eu acho que uma das melhores formas que eu tenho para poder crescer na vida é não me comparar com ninguém. O que eu faço é assim, eu tenho algumas pessoas como referência, em especial pelo momento que eu estou vivendo, né? Mas eu não me comparo. Eu sempre brinco o seguinte, imagina se eu estivesse me comparando ao Mark Zuckerberg. Nossa. Eu ia olhar e falar, cara, eu sou um quebrado, eu sou um duro, não vou chegar em lugar nenhum, não vai ter jeito. Em compensação, se eu estivesse me comparando com o Mark Zuckerberg agora, a situação dele não tá nada fácil, tá todo mundo criticando o cara, depois de tudo que ele fez. Então, às vezes, você vê que a comparação ela não é boa em nenhum sentido. Né? E eu também não comparo a minha empresa, por exemplo, com uma outra empresa em termos de concorrência. Né? Eu busco referências para ir lá e fazer as coisas acontecerem. Então eu tenho várias referências super bacanas, super positivas, e cada referência me serve para alguma coisa. Eu busco, né, aquelas referências, sei lá, vou citar aqui Steve Jobs, cara, é um baita gênio, um cara que criou um futuro. Então hoje quando eu penso na marca que eu quero criar para a Boali, é claro que eu me inspiro, é claro que eu vou buscar referência, é claro que eu vou assistir algum vídeo, ler alguma coisa que o Steve Jobs criou,
né? Porque, pô, a Apple, aquela maçãzinha, aquilo tem um potencial intangível muito grande, Total. né? É claro que quando eu penso em futuro, em criar coisas disruptivas, eu penso no Elon Musk, que, pô, criou o Tesla, agora criou o SpaceX, então é um cara que está realmente muito à frente do tempo ali, fazendo com que o tempo aconteça e criando uma nova tendência. Então eu busco isso. Ao mesmo tempo, quando eu vou buscar referência para ser pai, eu vou buscar no meu próprio pai. Meu pai foi um baita pai, meu pai é um baita pai. Então eu quero ser um ótimo pai. Eu vou lá e penso no meu pai. Por que meu pai fazia para mim? Que eu acho bacana. Putz, legal, vou pegar isso aqui. Então, são referências. Se eu comparar eu como pai e meu pai, eu vou perder. Então... eu sempre falo para os meus clientes, eu falo assim, crie, né, pessoas que têm essa referência para você, eu chamo de mentores. Mesmo eles não sabendo. Por exemplo, você é meu mentor sem saber. Legal, né? Eu me legal, inspiro legal. nas pessoas. Então, eu bebo da tua fonte, de outras pessoas. Estava falando do Murilo Gun e de Sim. outras pessoas que eu gosto muito do trabalho, né? Sim. Mas olha, usou, foi aqui, aí eu leio, vou ver, eu assisto. Isso me motiva, né? Sim. Porque aí me faz sair daquele lugar. Aí que tá a questão de para onde você olha. Eu falo para as pessoas assim, de acordo com o que você pensa, eu sei por onde você olha. Se você olha para a sua incapacidade, para os seus resultados negativos, para onde você está olhando? Para quem você está olhando, né? Para que caminho você está convergindo? Então, a partir do momento que você se conhece, e voltando de novo nesse assunto, né? Você começa a sair desse lugar. Eu fiz uma constelação organizacional, onde um rapaz tinha total clareza do seu propósito, muito conectado com tudo, mas ele não conseguia ranquear, ele não atingia resultados. E quando nós fizemos a constelação, ele estava num vínculo afetivo de pertencimento ao seu sistema familiar. Como várias pessoas que empreenderam quebraram na família, então ele se auto-sabotava de uma forma inconsciente. Ele, todas as vezes que ele ia usar grandes contratos, coisas diferenciadas, a mente dele acessava esses registros. Então, para pertencer, e muitas pessoas não têm essa noção, mas para se sentir pertencente ao seu sistema familiar, acaba se vinculando a esses emaranhados e não atinge os seus resultados. E muitas pessoas passam por isso, né? Por mais que elas se conheçam, Sim. mas ainda elas estão vinculadas a essa questão de pertencimento e de se sentir assim, vinculada. É como se eu estivesse traindo o meu sistema familiar. E tem muito a ver com aquilo que os outros vão pensar de mim também. Ah, né? total. Que é aquilo que a gente já falou um pouco também. Eu acho que eu tenho uma felicidade de não me preocupar muito com isso. Ah, somos dois. E isso me ajuda, sabe? Eu realmente acho que o que vale naquilo que eu estou fazendo tal, é curioso, porque muita gente me provoca, fala, pô, Rodrigo, você mostra um monte de coisa que você está fazendo tal. Cara, você não tem medo de se expor em relação a isso? E a minha resposta é que não, por conta da minha intenção. Né? Sim, total. Assim, a minha intenção daquilo que eu estou fazendo é super legal. Tipo, pô, é super positivo. Ah, mas você vai errar. Vou, mas tá tudo bem. Entendeu? A intenção é boa. Eu estou fazendo aquilo numa intenção boa, me qualificando para fazer, me cercando de pessoas boas. Inspirando. Então, claro. assim, pô, a minha intenção é legal. Mundo, sabe, tá tudo bem. E a hora que eu errar, quem estiver ali me seguindo, quem estiver acompanhando, que inclusive tem bastante gente fazendo isso, mas eu vou servir como também um exemplo de que, poxa, como é que você supera isso? Como é que você resolve isso? Mas para mim isso é transferência de recalques e de questões emocionais mal resolvidas da pessoa e que aquilo, quando ela vê você, confronta. Então eu despejo tudo em você, né? Para ver se você se equipara a mim, para eu poder sentir que eu tô pertencendo também, né? É verdade, né? Tem muita gente que às vezes não consegue alcançar. Sabe que é curioso isso? Quando as pessoas percebem que assim, poxa, o Rodrigo pode ser uma referência, mas ele não é meu competidor, ele não tá olhando para mim, eu não tô olhando para você não, toca a tua vida, eu vou Segue tocar o baile, tá tudo bem. Tem gente que fica ali e quer se comparar como se, cara, não tô me comparando com ninguém, não precisa se comparar comigo não, tá tudo bem, né? Eu acho que isso eu tô falando de mim, mas no sentido de que quando você se compara a outra pessoa, muito provavelmente aquela pessoa que você está se comparando, ela não tá sabendo não. Ela tá tocando a vida dela, fazendo acontecer. Você não sabe os bastidores, né? Você não sabe o que a pessoa vivencia. Pô, você pegou uma parte pega daquilo. o contexto total, vai entender. Ontem eu tava com um cara que ele falou pra mim, pô, Rodrigão,
Quem não sabe tudo que você passou, tudo que você viveu para chegar onde você chegou, fazer tudo que você está fazendo, as conquistas que você tem, acha que, pô, foi um escolhido. susto. Você foi um escolhido, né? Só falta um canto gregoriano atrás, né? Oh, tá louco, meu. Pô, porrada pra caramba. E assim, né? Eu sei que tem muito desafio ainda pela frente. E eu tô preparado para isso. Então... o que eu gosto de estimular as pessoas, assim, dentro desse caminho de inspiração, ao invés de eu chegar em você e me comparar, eu posso fazer uma troca de experiência com você e ver o que você me traz de feedback. Então, eu acabo utilizando de você como uma fonte. Sim. Né? Então, assim, eu vou até você e falo, Rodrigo, eu tô com essa ideia. O que você acha? E aí tem um compartilhar. Eu acho que isso que é transformador, né? Sem dúvida. Essa tem mais uma parte do livro que fala sobre isso, que é o descobrir, aprender e compartilhar. Que é o que eu chamo de... É um ciclo contínuo de aprendizagem, né? Tudo que você descobre de novo, parte daquilo você de fato aprende. E aí quando você compartilha aquela aprendizagem, o que acontece com você é que você descobre algo novo. Total. Então essa coisa do compartilhar para mim é super positivo e é um ciclo, acho que contínuo e eterno dentro da minha vida. É por isso que eu te admiro e gosto muito do seu trabalho e você tem tido esses resultados. Porque eu acredito muito em energia e você vibra numa frequência de resultado, de amor, de propósito e de inspiração. Então é por isso que a gente se conecta, né? Poxa, muito legal, obrigado, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, pelo carinho que você tem tido, enfim, nas minhas postagens e tudo, e por acompanhar. Foi muito legal poder dividir um pouco com a turma aqui. Mandar um abraço também pro Fernando Mauro, meu querido amigo. Acho que você sabe, a TV Guarulhos foi parte do início da minha jornada na televisão. Eu comecei numa outra televisão, mas logo migrei para a TV Guarulhos e para os canais comunitários e aí evoluí. Então tudo isso foi em 2005. Então o Fernando faz muito parte da minha vida, um abraço para ele. E quem quiser continuar se inspirando, como eu, em você, te acha como nas redes sociais? Obrigado. rodrigobarros.rb. Então rodrigobarros.rb, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram. Na verdade, no Twitter não tem ponto, é Rodrigo Barros RB. No YouTube também tem nosso canal lá. E tem os canais da Boali, que é Boali Brasil, para acompanhar a Boali, para entender o que está acontecendo e universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos, fazer o bem por meio da comida. Esse é o nosso propósito. Quem se conectar com isso, vai lá e segue a gente. Gratidão, Rodrigo, pela sua presença. Foi um prazer mesmo. Obrigado. O prazer foi meu. E nós voltamos então na próxima quarta-feira. Até mais. Transformando Caminhos. Apresentação: Fernanda Fernandes.